Olá, graça e paz. Nós vamos dar início a mais uma semana sentados à mesa com Jesus, nos alimentando da sua palavra. E eu queria compartilhar com vocês um texto da Bíblia que está lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, que diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Nós estamos numa época de muitas chuvas. Nós temos visto em muitos lugares desastres como esse. Casas que têm caído. Casas muitas vezes construídas irregularmente, construídas em morros, construídas em lugares de risco. E quando as chuvas vêm, elas minam a terra embaixo dessas casas e o alicerce dessas casas se torna mole, se torna irregular, ele se torna não sólido, ele deixa de ser firme. E aí a casa acaba cedendo junto com a lama que escorre da chuva e a casa cai. E aí a gente vê tragédias, famílias perdendo tudo, muitas vezes perdendo até a própria vida. E aí o Senhor vem e Ele traz um ensinamento para nós. E Ele diz para nós que as pessoas que ouvem a palavra de Deus, as pessoas que ouvem os ensinamentos de Jesus e não trazem esses ensinamentos para a sua vida, para a sua prática de vida diária, eles são como pessoas que constroem as casas na areia. As casas que não são construídas com um alicerce firme, com um fundamento sólido, elas têm muito mais chance de, num momento de desastre natural, de tempestade, de chuva, de o transbordar de um rio, eles têm muito mais chance de vir a cair, a ruir, do que casas que são construídas com um alicerce firme, com um fundamento firme sobre a rocha. Eu não sei você, mas eu gosto muito de assistir programas de TV sobre construção e reforma de casas. E muitas vezes a gente vê o apresentador do programa, aquele que vai produzir a reforma, que vai fazer a reforma da casa, dizer para os donos que boa parte do dinheiro que eles queriam empregar na reforma da casa será utilizado para melhorar o fundamento da casa, para melhorar o seu alicerce. Por quê? Porque é muito importante que o alicerce, que a fundação seja firme. Assim é com as nossas vidas. Assim é com quem nós somos. O nosso alicerce, o nosso fundamento, nós, seres humanos, o nosso alicerce tem que ser a palavra de Deus. O nosso alicerce espiritual, o nosso alicerce moral, o nosso alicerce emocional tem que ser a palavra de Deus. O nosso fundamento tem que ser a palavra de Deus, mas não só o conhecimento da palavra de Deus, porque o Senhor traz um alerta. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Aquele que põe em prática aquilo que eu digo. Então, quando o Senhor Jesus diz, amai ao próximo como a si mesmo, Ele está dizendo, se você puser isso em prática, se você viver isso no seu dia a dia, você vai então experimentar algo extraordinário. Quando nós colocamos em prática aquilo que o Senhor Jesus está nos ensinando, nós nos tornamos pessoas melhores. E mais do que isso, além de nos tornarmos pessoas melhores,
Nós nos tornamos pessoas com um sistema interior de raízes que nos permite passar pela tormenta, que nos permite passar pela tempestade, que nos permite passar pela tribulação, pela dificuldade e suportar tudo isso como uma casa construída e firmada sobre a rocha, que não será abalada quando os ventos fortes, quando o rio, quando a força da água vier sobre nós. Muitas vezes eu já sonhei, eu não sei se você já teve essa experiência, que um tsunami vinha sobre mim. Muitas vezes isso acontece em momentos em que estou passando por tribulação, por dificuldades, por tormentas mesmo. E só o que faz com que eu permaneça em pé nesses momentos de dificuldade, nesses momentos em que parece que um tsunami vem sobre mim, é a palavra de Deus. É quando eu trago à memória promessas contidas na palavra de Deus, palavras de força, de fé, de esperança. Seja forte, corajoso. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito e são pensamentos de paz e não de mal. Não desanimes, eu estou contigo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando nós conhecemos a palavra e quando ela faz parte do nosso dia a dia, quando nós a praticamos e a experimentamos no dia a dia, então ela fará diferença nos momentos em que os rios se levantarem contra nós, em que a tempestade vier sobre nós, em que as águas nos empurrarem como uma casa sendo batida, sendo empurrada no meio de uma tempestade. E o alicerce firme da palavra de Deus, praticada no dia a dia, fará com que permaneçamos em pé. Leia a palavra, medite na palavra, conheça a palavra, mas mais do que isso, pratique. Viva a palavra todos os dias e quando você precisar, ela te manterá em pé. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que a Tua palavra seja esse fundamento, esse alicerce, que faça com que a nossa casa esteja construída sobre essa rocha, que nos faça permanecer em pé, em meio à tempestade, em meio aos mares, ao rio, às águas que vêm sobre nós, nos momentos de tempestade, nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor. E que a prática da palavra do Senhor nas nossas vidas todos os dias crie em nós um fundamento tão forte, um alicerce tão forte, que quando as dificuldades vierem sobre nós, sejamos como essa casa construída sobre a rocha, que não se abala, mas permanece, porque foi construída num fundamento sólido, que é Jesus, que é a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Em Teu nome nós oramos. Amém. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe os seus dias e que a palavra praticada na sua vida seja esse alicerce firme, esse fundamento que não se abala. E nós nos vemos na semana que vem para mais uma semana sentados à mesa com Jesus, nos alimentando da sua palavra. Deus te abençoe. Tchau, tchau.